O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje nós estamos celebrando a festa da Assunção de Maria. Assunção, que significa elevação. Maria, no final da sua vida, ela não morre, mas adormece. E ao adormecer, é levada pelos anjos para junto de Deus, para o céu. É este o significado da festa que nós celebramos hoje. Este acontecimento está descrito na Bíblia, na Palavra de Deus? Não está. Como nós sabemos que é verdade? Pela tradição da Igreja. Os primeiros cristãos que conviveram com Maria, que testemunharam este momento, que testemunharam a Assunção de Maria, foram contando para as comunidades. E isto foi sendo passado de geração em geração, até que em 1950, o Papa Pio XII declarou esta história contada dos seus primórdios como uma verdade de fé, como um dogma da Igreja, o dogma da Assunção de Maria. O que nós aprendemos com esta festa de hoje? O mesmo que aprendemos com todas as outras festas dedicadas a Maria, dedicadas a Nossa Senhora. Porque todas as vezes que celebramos uma festa dedicada a Maria, dedicada a Nossa Senhora,
nós lembramos da vida desta mulher. E vamos observando os detalhes desta vida e trazendo também para a nossa vida. Maria foi aquela que soube entender na sua vida o chamado de Deus. Soube entender. Uma mulher que se encontrou na vontade de Deus. Porque teve a coragem, teve a força de dizer sim, quando o anjo aparece a ela e faz a proposta para que ela fosse a mãe do Salvador. Maria soube entender o seu chamado e se colocar com fidelidade até o fim na resposta deste chamado. Foi fácil? Pelo contrário, foi muito difícil. Foi marcado por muito sofrimento, porque a vida de Maria foi uma vida marcada por sofrimentos. Maria foi aquela que soube contemplar o sofrimento, mulher do sofrimento. Sofrimento que começa desde cedo na sua adolescência, quando se descobre mãe do Salvador, quando tem que lidar com esta realidade de ser mãe do Salvador, daquele Messias que todo o seu povo esperava. Acolher esse mistério da encarnação, depois ter que sofrer a incompreensão de São José, até o anjo tocar o coração de São José, falar com ele, quanto sofrimento Maria não passou. Depois com Jesus, que foge do templo, e esta foi uma história, um acontecido, diante de tantos outros, que nós não sabemos. Maria que acompanha os passos de Jesus na sua missão, ela que vai ouvindo as incompreensões, ela que vai percebendo que a missão do seu filho não seria fácil, também seria de sofrimento, e vai sofrendo junto com ela. Maria que acompanha Jesus até a cruz, contempla o seu filho crucificado e depois o acolhe nos seus braços. A vida de Maria foi marcada pelo sofrimento do começo ao fim. Só que Maria olhou para o sofrimento e encontrou no sofrimento um mistério de Deus. E soube contemplar o mistério do sofrimento. Por isso, venceu. Por isso, na sua vida, o sofrimento deu lugar ao amor. Tudo como obra de amor a Deus. E no final o amor venceu. Por isso que Maria foi elevada de corpo e alma para o céu. O que nós aprendemos com a vida de Maria na festa que celebramos hoje? Primeiro, que nós precisamos descobrir qual é o nosso chamado. A que Deus nos chama? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Para ser como Maria, participe da história da salvação? Qual é a história de salvação que eu tenho que escrever junto com Deus na minha vida? Porque para a humanidade Deus já escreveu a sua história de salvação. Qual é a história de salvação que eu tenho que escrever junto em casa, lá no meu trabalho, nos lugares que eu convivo com as pessoas, aqui na comunidade? E salvação é poder construir um ambiente de amor, de diálogo, de entendimento. Isto é salvação. E é esta história de salvação que nós temos que escrever junto com Deus. E sermos fiéis.
da mesma forma que Maria foi fiel ao seu chamado, da mesma forma com que ela contribuiu com Deus para escrever esta história da salvação para a humanidade. É fácil? Não, é muito difícil. Porque a nossa vida também é marcada por sofrimentos. E escrever com Deus uma história de salvação não é fácil, porque a nossa vida é marcada por muitos sofrimentos. Mas nós precisamos aprender a olhar para o sofrimento como um mistério. Porque enquanto nós não fizermos isto, nós seremos sempre pessoas revoltadas. A todo instante, vamos questionar: por que tinha que acontecer isto comigo? Por que na minha vida? Por que com as pessoas que eu amo? Por que tinha que ser deste jeito? Por que Deus permitiu? Enquanto não olharmos para o sofrimento como um mistério, nós vamos viver de questionamentos e seremos sempre pessoas revoltadas, pessoas vazias, incompletas. Porque o grande chamado é o chamado de olhar para o sofrimento como um mistério e contemplar o sofrimento. Contemplar o sofrimento significa ter paciência. Preciso ter paciência. É saber esperar o tempo certo de Deus na nossa vida. É ter a consciência de que tudo passa. Tudo passa. E quando parecer insuportável, quando você achar que tudo está impossível, insuportável, dobre os seus joelhos, reze. Reze para você ter força. Quando você olhar para as pessoas e desacreditar delas porque elas se decepcionam demais, procure olhar de forma diferente. Se as coisas na sua vida, nessa direção que você está conduzindo, não estão dando certo, mude de direção. Use a inteligência e a sabedoria para fazer tudo de forma diferente, mas não desista. Não desista. Seja fiel até o fim, na certeza de que lá no fim, se fizermos tudo isto com muito jeito, se olharmos para o sofrimento como um mistério, contemplarmos este mistério, lá no final, o nosso amor irá vencer. Porque no final, sempre o amor vence. Como o amor venceu na vida de Maria, e ela foi elevada de corpo e alma para o céu, o amor também pode vencer na nossa vida, e nós precisamos acreditar nisto. O amor também pode vencer na nossa vida. E aí nós receberemos de Deus aquela recompensa que tanto esperamos. Na festa de hoje, 15 de agosto, celebra o dia de Nossa Senhora da Assunção. Mas como 15 de agosto caiu na segunda-feira, a igreja, por ser uma festa tão importante, coloca para o final de semana. Celebrarmos hoje esta festa é retomarmos aquilo que de mais profundo existe em nós. É olharmos para esta mulher que foi uma mulher de profundidade, olharmos para Nossa Senhora, ver nela uma mulher de profundidade e resgatarmos aquilo que de mais profundo existe em nós. Resgatarmos para que possamos descobrir a que somos chamados, para que saibamos escrever com Deus a história da nossa salvação, para que possamos olhar para os nossos sofrimentos e descobrir neles um mistério, contemplar esse mistério e ter coragem para não desistir, ter coragem para continuar dando os seus passos, com oração, com paciência, com olhar diferente para as coisas, com vontade de vencer. É assim que o nosso coração tem que ser estimulado, é com isso que nós temos que preencher o nosso coração.